O governo publicou agora à noite no Diário Oficial da União a portaria que viabiliza o pagamento de emendas parlamentares que busca respeitar as regras impostas pelo STF. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado às pressas e passou por cirurgia para drenagem de um hematoma na cabeça. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou os 3 novos diretores indicados para o Banco Central. A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou o projeto de lei que propõe um incentivo de investimento em energia eólica. Primeiro-ministro israelense é acusado de corrupção e prestou seu primeiro depoimento em um tribunal de Tel Aviv. 5 estados brasileiros, como Minas Gerais e regiões do Nordeste, tiveram as melhores notas em redação no Enem. Um estudo do IBGE mostra que em 2070, mais de 1/3 dos brasileiros serão idosos, o que aumenta o mercado de cuidadores. Servidores do IBAMA em Porto Alegre são afastados de suas funções por suspeita de desviar animais do Centro de Triagem de Animais Silvestres. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado às pressas no fim da noite desta segunda-feira no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, após passar o dia com dor de cabeça. O presidente passou por cirurgia para drenagem de um hematoma na cabeça. Os médicos descartam uma lesão no cérebro do presidente Lula e prevêem alta em uma semana. O sangramento ocorrido nesta segunda-feira tem relação com a queda que Lula sofreu em 19 de outubro, quando bateu com a cabeça no chão. Segundo a equipe médica que cuida do presidente, na semana que vem ele iria fazer exames para verificar se não havia tido alguma complicação. No entanto, Lula se mostrou indisposto no fim da tarde de ontem e foi ao Sírio-Libanês de Brasília à noite, onde foi submetido a uma ressonância magnética que mostrou uma hemorragia intracraniana. Após os exames, o presidente foi transferido para a unidade do hospital em São Paulo, na Bela Vista, região central da capital, onde foi submetida a uma cirurgia para drenagem de hematoma que durou em torno de 2 horas. Segundo os médicos, a cirurgia que Lula passou se chama trepanação, uma pequena perfuração no crânio em que são feitos orifícios pequenos para retirar o ferimento no cérebro se há necessidade de uma abertura da cabeça mais complexa. Durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade, foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma, do sangramento do cérebro. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. Lula deve ficar internado até o fim desta semana e cerca de 3 dias na UTI, segundo o corpo clínico. Mas seu estado de saúde será atualizado todos os dias por meio de boletim médico divulgado pelo hospital com a autorização do Palácio do Planalto. Ele também seguirá usando um dreno para que o sangramento e secreções sejam removidos por completo. No entanto, segundo a equipe médica que acompanha o petista, são pequenas as chances de ocorrerem novas hemorragias. Não existe não, nem certeza. Muito pouco provável, porque foi drenado completamente. Então a chance, quer dizer, o que aconteceu 2 meses depois pode acontecer, mas é uma coisa mais rara de acontecer. Não é uma coisa comum você ver 2 meses depois. Pode acontecer. Sua pergunta, tudo pode, mas muito pouco provável. Foi drenado, né? Ele não teve nenhuma lesão cerebral. Ele não tem comprometimento cerebral. Então, o risco de lesão é 0. Em uma postagem nas redes sociais, a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, disse estar aliviada após a cirurgia do chefe do executivo, abre aspas. Depois da cirurgia muito bem sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho. Por isso, fiquem tranquilos, fecha aspas, disse Janja. Ela também agradeceu as orações, o afeto e as boas energias enviadas ao presidente.
Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal liberou o pagamento das emendas parlamentares após quase 4 meses, mas impôs novas regras que desagradaram deputados e senadores. O ministro Flávio Dino havia negado um pedido da Advocacia Geral da União de flexibilização e a liberação de recursos nas regras das emendas parlamentares. Agora à noite, o governo publicou no Diário Oficial da União a portaria que viabiliza o pagamento de emendas parlamentares até o final do ano. A portaria é uma estratégia do governo de dar segurança jurídica aos repasses, buscando respeitar as regras impostas pelo Supremo Tribunal Federal. O pagamento de emendas não vai desagradar o Congresso, isso porque alguns pontos da decisão do STF que não foram bem recebidos entre parlamentares tiveram uma nova interpretação na portaria. A insatisfação no Congresso Nacional foi gerada pelas novas medidas que tornam mais duras o pagamento das emendas parlamentares, aprovadas nessa semana pelo ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino. Devido à insatisfação dos deputados e senadores, a Advocacia Geral da União entrou com um pedido para uma maior flexibilização nas novas regras. Contudo, o ministro negou todos os pontos do pedido e, com isso, o clima azedou em Brasília. Pautas tidas como urgentes pelo governo federal e o Ministério da Fazenda ficaram travadas no Congresso. O pacote de corte de gastos é uma das prioridades da equipe econômica de Lula. Com o pedido da AGU, o governo tinha a expectativa que o STF recuasse, mas lembrando a decisão das novas regras das emendas que foram aprovadas por unanimidade no STF. Em 2 trechos da decisão publicada do ministro Flávio Dino, ele disse que o STF valoriza o diálogo institucional e a busca de soluções consensuais para as controvérsias, desde que sem o sacrifício das normas constitucionais e legais, bem como das decisões judiciais transitadas em julgado. Ante o exposto, rejeito integralmente o pedido formulado, mantendo as determinações constantes na decisão proferida em 2/12/2024 e referendada à unanimidade por esta Corte. O governo deve publicar uma portaria para garantir a liberação das emendas ainda esse ano, no modelo definido por decisão do STF. A expectativa é que com a liberação das emendas, a votação do pacote fiscal seja destravada na sequência. Foi aprovado hoje pela Comissão de Infraestrutura do Senado o projeto de lei que propõe o incentivo do investimento e aproveitamento da energia dos ventos em alto mar. Apesar da alteração do texto original com emendas que atendem apenas à indústria do carvão e do petróleo, o projeto prevê para a votação prevista para amanhã no plenário. O Brasil tem atualmente um grande potencial para a geração de energia renovável a partir do vento, principalmente em alto mar, onde são mais fortes e constantes. No entanto, não há nenhuma legislação que incentive ou atraia investimentos para o setor chamado de offshore. O senador Everton Rocha propôs um projeto de lei que originalmente pretendia impulsionar o desenvolvimento das usinas, mas foi alterado ao longo do tempo. As novas emendas propostas não estavam alinhadas com o texto inicial e favoreciam apenas as indústrias de carvão e petróleo, impactando diretamente na economia, o que aumentaria a conta de luz aos consumidores em 11% até 2050. Apesar da tentativa da retirada das novas emendas pelo senador Otto Alencar e das inúmeras críticas tanto dos parlamentares quanto dos demais setores elétricos e organizações socioambientais, as alterações do projeto foram mantidas e aprovadas na Comissão de Infraestrutura do Senado. O projeto segue para votação no plenário do Senado, o que acontecerá amanhã, e, caso aprovado, seguirá para a sanção do presidente Lula, que poderá ou não vetar os trechos modificados. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, recomendou que os países da América Latina e do Caribe ajustem sua estrutura tributária e seus gastos públicos para atender às imensas necessidades financeiras para alcançar o desenvolvimento sustentável.
Em seu panorama econômico da América Latina, apresentado nesta segunda-feira na sede da organização em Paris, a OCDE estimou o déficit anual de gastos na região em 99 milhões de dólares, o equivalente em reais a 590 bilhões de dólares para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. A entidade acrescentou que as receitas tributárias na região atingiram uma média de apenas 21,5% do produto interno bruto, em comparação com uma média de 34% dos países da OCDE. Segundo a organização, as políticas devem se concentrar no aumento das receitas do imposto de renda de pessoas físicas, na racionalização dos gastos tributários e na exploração de fontes adicionais de receita, como impostos recorrentes sobre imóveis, saúde e impostos relacionados ao meio ambiente. O relatório, produzido em colaboração com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL e Banco Interamericano de Desenvolvimento, destacou que, embora a pobreza no subcontinente tenha caído, ela continua alta, em 26,8%. O relatório também indica que 1 em cada 10 habitantes não tem o suficiente para sobreviver, uma situação agravada pelo aumento dos preços da cesta básica de produtos, sendo que mais da metade dos trabalhadores da América Latina e do Caribe permanecem em empregos informais, com baixos salários, segurança social limitada e maior vulnerabilidade para mulheres e jovens. E veja a seguir, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou os 3 novos diretores indicados ao Banco Central. E você vai ver também, mais de 1/3 dos brasileiros serão idosos, é o que aponta um estudo feito pelo IBGE, isso em 2070. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira a indicação do presidente Lula aos 3 novos diretores para o Banco Central. Entre os nomes estão Newton José Schneider, Isabela Moreira Correia e Gilney Francisco Austoff. Eles farão parte da equipe do economista Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central. Newton José Schneider foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos ACAI do Senado por 22 votos a 5. Isabela Correia por 24 votos a 3 e Gineu Vivan por 23 a 4. Newton foi indicado para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central, cargo que hoje é ocupado por Gabriel Galípolo, futuro presidente da autoridade monetária. Isabela Correia, por outro lado, foi indicada para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta e Gineu Vivan para o cargo de diretor de regulação. Antes da votação, eles foram sabatinados pelos senadores da comissão e disseram ter compromisso com o controle da inflação aqui no país. Os indicados ainda precisam ser aprovados pelo plenário lá da casa, onde cada um precisa conquistar ao menos 40 votos para assumir os cargos a partir de janeiro de 2025. No entanto, o Congresso Nacional entra em recesso já no próximo dia 22 e aí, ou seja, os parlamentares devem fazer um esforço se quiserem aprovar os nomes ainda neste ano. Um problema, no entanto, para aprovação é justamente o imbróglio envolvendo as regras para a liberação de emendas parlamentares, que pode emperrar o avanço de pautas no Congresso. Os parlamentares têm, então, demonstrado muita resistência para pautar projetos após a decisão do ministro lá do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de manter justamente as regras determinadas pelo tribunal. Os congressistas preferem, então, que as emendas sejam pagas sem as novas regras impostas pelo STF. E se os nomes dos 3 novos diretores forem aprovados, aí a diretoria do BC terá ao todo 7 escolhidos por Lula. Os 4 hoje no órgão são Paulo Pichê, Rodrigo Alves, Gabriel Galípolo e Ayrton Santos. E no Brasil, o mercado de cuidadores registrou um crescimento nos últimos anos, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. Segundo o órgão, o número de idosos tem aumentado no país e isso vem gerando uma grande demanda desses profissionais. De acordo com o IBGE, em 2070, mais de 1/3 dos brasileiros serão idosos. Boa parte do cuidado com esta parcela da população recairá nos cuidadores de idosos, trabalhador invisível de uma atividade não regulamentada e que pode ser bem remunerado. O cuidador típico no Brasil tem perfil mais parecido com o da empregada doméstica. Segundo os especialistas, nesse sentido, uma formação profissional adequada seria fundamental para a proteção e benefício tanto do cuidador quanto da pessoa cuidada.
Por iniciativa da Associação Brasileira de Alzheimer e Outras Demências, um curso técnico profissionalizante de cuidadores de pessoas idosas foi inserido no Catálogo Nacional do Ministério da Educação em 2023. No entanto, sem uma regulamentação da profissão e sem uma padronização no tipo de formação necessária para o exercício da atividade, o relato é de que a demanda por cursos desse tipo acaba sendo baixa. Um professor e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz diz que a entidade oferecia um curso de qualificação profissional com menos horas do que o curso técnico para cuidadores, mas hoje opta por oferecer cursos de formação para formadores de cuidadores. Ainda assim, uma pesquisa longitudinal da Fiocruz com ex-alunas do curso de qualificação trouxe resultados bastante encorajadores, segundo o coordenador do projeto Cuidando de Quem Cuida. O estudo também concluiu que as cuidadoras com formação são mais aptas a prevenir acidentes domésticos com idosos, já que entendem como criar um ambiente mais seguro para a pessoa idosa em casa. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e 2019-23, houve um aumento de 15% no número de cuidadores remunerados no Brasil. A pesquisa estima que eles somavam, em 2023, cerca de 840 mil. O Instituto Brasileiro de Geografia divulgou hoje o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país. Em novembro, teve uma redução, mas os preços seguem pressionados por altas em setores como alimentos e serviços. O IPCA, que mede a inflação do Brasil, registrou uma desaceleração em novembro com alta de 0,39% frente aos 0,56% do mês de outubro. Mesmo com a redução do ritmo, o acumulado de 12 meses atingiu quase 5% acima do teto da meta de 3%, com margem de 1,5 ponto percentual. Os alimentos lideram o aumento, principalmente a carne, que subiu 8%, sendo influenciada pelo aumento das exportações e a diminuição da oferta de animais para abate. Itens como óleo de soja e refeições prontas pressionam o índice. Pressionaram o índice. Já os transportes apresentaram uma alta de quase 0,90%, sendo impulsionado pelo aumento nas passagens aéreas, reflexo do aumento de demandas no fim de ano. Os combustíveis tiveram uma queda com recuo na gasolina e no etanol. Na habitação, a energia elétrica residencial teve uma queda de 6,27% com a vigência da bandeira tarifária amarela no mês de novembro. Em dezembro, a bandeira será verde, sem nenhum custo adicional. A inflação de serviços é algo que preocupa. Afinal, subiu 0,83% em novembro, o que é mais do que o dobro da taxa registrada no mês de outubro. Com o cenário atual, o Banco Central volta a se reunir nesta semana para discutir sobre a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. A expectativa é que haja um aumento de 0,75 ponto percentual, encerrando o ano em 12%, enquanto a inflação segue acima do esperado. E nesta terça-feira, o dólar fechou em baixa frente ao real, mostrando variações negativas durante quase todo o dia, com o mercado mostrando maior otimismo com a tramitação do pacote fiscal do governo no Congresso e ajustando posições devido aos patamares historicamente altos da moeda americana. O dólar encerrou o dia em baixa, em 0,61%, e a cotação ficou em R$ 6,05. Já a Bolsa de Valores também ficou em baixa, chegando a 0,58% aos 128.228 pontos. E a Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra um esquema de lavagem de dinheiro que usava emendas parlamentares. A operação foi batizada de Operação Overclean. A organização criminosa é suspeita de movimentar cerca de R$ 1,4 bilhão.
A Polícia Federal está cumprindo 17 mandados de prisão durante uma operação contra uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. A operação chamada Overclan faz parte de uma força-tarefa da Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, Receita Federal e a Controladoria Geral da União. A organização criminosa é suspeita de movimentar cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais, incluindo 825 milhões em contratos firmados com órgãos públicos só em 2024. Foram expedidos 43 mandados de busca e apreensão e já foram presas 15 pessoas e 2 estão foragidas, além de ordens de sequestros de bens em São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Bahia e Goiás. A investigação aponta que a organização criminosa desviava recursos públicos federais, originalmente destinados a emendas parlamentares e convênios para empresas e indivíduos ligados a administrações municipais. O desvio ocorria através de contratos superfaturados firmados com o Departamento Nacional de Obras contra as secas. Através de um esquema super sofisticado, a operação lavava dinheiro por empresas de fachada controlada por laranjas que movimentavam os recursos lícitos e empresas com grande fluxo financeiro usadas para desestimular a origem dos valores desviados. Entre os presos está José Marcos Moura, empresário conhecido como Rei do Lixo, que tinha uma empresa de limpeza urbana chamada MM. Lucas Maciel Lobão Vieira, ex-coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras contra as secas na Bahia. Flávio Henrique de Lacerda Pimenta, servidor da Secretaria de Educação da capital baiana. Os irmãos e empresários Alex Rezende Parente e Fábio Rezende Parente. Francisco Nascimento, eleito vereador em Campo Formoso e primo do deputado Elmar Nascimento, da União Bahia. Ele foi secretário executivo da prefeitura. Antes de ser preso, Francisco foi pego tentando se livrar do dinheiro jogando pela janela. O inquérito foi instaurado a partir de uma série de irregularidades em contratos firmados entre a coordenação do DOCS na Bahia e a empresa Alfa Pavimentações e Serviços de Construções DTDA. E a seguir, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é acusado de corrupção e presta depoimento no tribunal de Tel Aviv. E veja também Operação Torniquete. Fernandinho Beiramar é alvo de buscas no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prestou depoimento em um tribunal de Tel Aviv, pela primeira vez em um longo julgamento por corrupção nesta terça-feira. Ele alega estar sendo perseguido por suas políticas de segurança agressivas. Em seu primeiro depoimento no Tribunal Distrital de Tel Aviv, Netanyahu se descreveu como um líder dedicado e um defensor dos interesses de Israel, argumentando que as acusações contra ele são absurdas. O julgamento, adiado em função da guerra em Gaza, foi retomado após decisão judicial na semana passada. A audiência foi realizada em uma sala subterrânea, a poucos minutos do quartel-general da defesa israelense. O tribunal determinou que Benjamin Netanyahu deverá depor 3 vezes por semana, apesar da troca de fogo com o Hamas e das ameaças regionais em potencial, incluindo a recente queda do presidente Bashar al-Assad na Síria. Antes do testemunho, Amit Haddad, advogado de Netanyahu, criticou o que chamou de falhas fundamentais na investigação, acusando os promotores de realizarem uma caça às bruxas contra seu cliente. Do lado de fora do tribunal, se reuniram manifestantes divididos entre apoiadores e críticos do primeiro-ministro. Alguns exigiam que Benjamin Netanyahu priorizasse a negociação para libertar os cerca de 100 reféns mantidos pelo Hamas em Gaza, ao invés de focar em eliminar o grupo terrorista. Netanyahu enfrenta acusações de suborno, fraude e abuso de confiança, relacionadas a 3 casos envolvendo presentes de amigos milionários e supostos favores regulatórios concedidos a magnatas da imprensa em troca de cobertura midiática favorável. Ele nega todas as acusações, alegando que elas representam uma caça às bruxas orquestrada por uma mídia hostil e um sistema legal tendencioso, com o objetivo de derrubar seu governo. O premier israelense
foi indiciado em 2019 e agora é o primeiro chefe de governo em exercício do país a enfrentar acusações criminais. Ele está no poder quase ininterruptamente desde 2009, sendo o líder mais longevo da história de Israel. Israel promoveu um mega-ataque contra posições das Forças Armadas da Síria na madrugada desta terça-feira, buscando destruir arsenais que possam ser usados contra o Estado judeu, caso caiam na mão de extremistas após o fim da ditadura de Assad. A ação foi condenada pela ONU. A ditadura de Assad, iniciada há quase 54 anos por Hafez, pai de Bashar al-Assad, tem longo histórico de violações de direitos humanos relatados por dissidentes. Não há precisão no número de mortos. Estima-se que chegue a 500 mil vítimas pela repressão nessas décadas, número semelhante ao atribuído à guerra civil sozinha. Dados da Rede Síria de Direitos Humanos, baseada no Reino Unido, aponta que 85% dos cerca de 112 mil desaparecidos, desde o começo da Guerra Civil, sumiram enquanto presos pelo regime Assad. Até o momento não houve uma matança indiscriminada de autoridades do regime em Damasco e a promessa de anistia dão alguma credibilidade à HTS. Mas ainda é cedo para saber qual rumo a crise tomará. Al-Sharaa até abandonou seu nome de guerra, Abu Muhammad al-Jawlani, que o associava à luta pela retomada das colinas de Golã, anexadas por Israel em 1967, buscando vender uma imagem de moderação. Os rebeldes que tomaram Damasco no domingo já estão vasculhando os porões de Assad atrás de evidências e provas dos crimes, amplamente reconhecidos por organismos internacionais. Até agora, o resultado frustrou as expectativas. Segundo a agência France Presse, os rebeldes encontraram 40 corpos com sinais de tortura em um hospital de Damasco. Mas ainda há dúvidas acerca do relato. Al-Jawlani, usando seu nome verdadeiro, Ahmed al-Sharaa, no Telegram, prometeu uma coalizão e indicou como premier interino até março de 2025. O chefe do governo que a HTS liderava em Idlib, Mohamed al-Bashir, mas os termos do acordo ainda são incertos. O que está claro é que o HTS pretende desenhar uma nova liderança enterrando o governo da família Assad. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, durante muito tempo, pressionou Assad a desenvolver um mecanismo para permitir o retorno dos refugiados à Síria. No país presidido por Erdogan, existem 3 milhões de refugiados. Segundo Bittencourt, a Turquia sempre esteve envolvida na guerra civil da Síria, pelo fato de ser o país com maior fronteira. Outras nações fronteiriças se envolveram neste conflito com características internacionalizadas, inclusive a Rússia, que não é um país fronteiriço. Fernandinho Beiramar é alvo de buscas no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, na Operação Torniquete. A ação investiga roubos de cargas e veículos do Rio de Janeiro com ordens de crimes partindo de dentro dos presídios. Nesta terça-feira, Fernandinho Beiramar, um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, foi alvo de buscas em uma nova fase da Operação Torniquete, conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A ação se concentra no combate a roubos de veículos e cargas, atividades que financiam o tráfico de drogas e a estrutura criminosa da facção. Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beiramar, cumpre pena no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, onde também foi cumprido um mandado de busca. Além disso, agentes executaram ordens judiciais em presídios e endereços de municípios como Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio, São Gonçalo, Madureira e Caju. A investigação revelou que as ordens para os roubos de carga, de que geraram prejuízos estimados em 4 milhões de reais, partiram de dentro dos presídios. A quadrilha utilizava os lucros para financiar o tráfico, adquirir armas e manter pagamentos a familiares de integrantes. Metade dos valores arrecadados era destinada à própria facção, fortalecendo o domínio territorial.
Desde o início da Operação Torniquete, em setembro, mais de 240 pessoas foram presas, além da recuperação de cargas e veículos. A atual fase da operação cumpre 28 mandados de busca e apreensão e conta com a participação do GAECO, Polícia Militar, Polícia Penal Federal e da Secretaria de Administração Penitenciária. Beiramar, de 57 anos, acumula mais de 300 anos de condenação por crimes como tráfico de drogas e homicídios. A operação visa desarticular as práticas criminosas que sustentam facções e afetam diretamente a segurança da população. Os resíduos, quando depositados de forma irregular, causam uma série de impactos negativos ao ambiente, como obstrução de vias públicas, assoreamento de córregos e rios, além dos custos com limpeza. De acordo com o panorama dos resíduos sólidos em 2022, foram gerados nos domicílios brasileiros cerca de 80 milhões de toneladas de lixo. Apenas 58,5% dos resíduos sólidos urbanos gerados em 2023 foram encaminhados para destinação ambiental adequada, aponta o Panorama de Resíduos Sólidos do Brasil 2024, divulgado pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. De acordo com o estudo, 41,5% do que foi descartado pelos brasileiros. O relatório, com os dados divulgados, chama a atenção para o não cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em 2018 pela Lei 12.030. O relatório, com os dados divulgados, chama a atenção para o não cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em 2018, que estabelece o ano de 2024 como prazo final para o encerramento definitivo dos lixões no país. De acordo com a estimativa apresentada no Panorama de 2023, os brasileiros geraram, em média, 1,47 quilos de resíduos sólidos urbanos por dia, o que leva a uma geração equivalente a mais de 221 mil toneladas de resíduos e 81 milhões de toneladas ao longo do ano em todo o país. A região brasileira responsável pelo maior volume de resíduos sólidos urbanos é o Sudeste, que gerou no ano passado quase 40 milhões de toneladas, representando 49,3% do total gerado no país. A região Nordeste vem em segundo lugar, seguido da região Norte e, por último, a região Oeste e Sul. Ao todo, foram coletados 75,6 milhões de toneladas de resíduos gerados no país em 2023, o que representa 93,4%, cabendo aos serviços públicos o recolhimento de cerca de 71,1 milhões de toneladas, a partir da coleta porta a porta em pontos de entrega da parceria com associações de catadores e cooperativas, o equivalente a 87,8% do que foi gerado. E 4,5% milhões de toneladas, 5,6% foram coletadas pela atividade informal de mais de 700 mil catadores autônomos. Do total de material descartado que recebe a destinação ambiental adequada, 8% dos resíduos secos são encaminhados para a reciclagem. São mais de 6,7 milhões de toneladas que, em 2023, para serem reinseridos na cadeia produtiva, sendo que a maior parte desses encaminhamentos, 67,2%, foi realizada por coletores informais e apenas 3,8% pelo Serviço Público de Coleta e associações e também cooperativas. No estudo do último ano, os municípios brasileiros gastaram 34,7 bilhões de reais com gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. E a seguir, Justiça condena a operadora de plano de saúde a pagar indenização a beneficiários por danos materiais e morais. E veja também, um estudo revelou que cerca de 14% dos candidatos mineiros conseguiram excelentes notas em redação no Enem. Justiça condena a operadora de plano de saúde a pagar indenização a beneficiários por danos materiais e morais. A ação judicial foi motivada pela conduta da operadora de não oferecer planos individuais aos consumidores após a rescisão de contratos coletivos, aqueles que as empresas oferecem aos funcionários. A Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor abriu uma ação conjunta com o PROCON do Rio de Janeiro,
contra a operadora de plano de saúde Amil. O processo se refere à decisão da empresa de rescindir contratos coletivos por adesão e empresariais, sem a oferta de contratação de planos de saúde individuais ou familiares, com os mesmos benefícios ou os mesmos moldes. De acordo com o PROCON, a conduta da empresa afetou beneficiários que tiveram seus tratamentos e atendimentos médicos prejudicados devido à falta de cobertura financeira. O presidente do órgão, Marcelo Barbosa, afirmou que a decisão da operadora fere o direito dos consumidores à continuidade do atendimento sem custos adicionais. Para o secretário de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, a ação é uma resposta à recorrente violação dos direitos dos consumidores. Em nota, a Amil alegou não ter recebido a intimação e que não teve tempo hábil para analisar a referida decisão. 2 servidores do IBAMA foram afastados de suas funções por suspeita de integrarem uma associação criminosa responsável pelo desvio de animais do Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA. O afastamento ocorreu após uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira em Porto Alegre. Durante a ação foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, sendo 1 em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, e 5 na capital gaúcha, onde fica o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA. Os animais que eram encaminhados para a reabilitação neste centro deveriam, após reabilitados, serem devolvidos à natureza. Mas, de acordo com as investigações, eles eram levados para criadores comerciais, onde eram vendidos. Na lista dos crimes apurados pela Polícia Federal nesta etapa da investigação, constam associação criminosa, peculato e inserção de dados falsos em sistemas. Os nomes e os cargos dos servidores afastados do IBAMA não foram divulgados. A Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal Grande Dourados lançou a 3ª edição do Dicionário Kaiowá Português. A obra, organizada pela professora e pesquisadora Graciela Chamorro, é um marco na valorização da língua e cultura Kaiowá. Com 6.328 palavras, notas culturais, ilustrações e grafismos exclusivos, o Dicionário Kaiowá Português é fruto de um trabalho coletivo entre indígenas e não indígenas. Uma iniciativa que preserva a memória linguística e cultural dessa etnia e se torna um recurso essencial para escolas e universidades. O dicionário, ele em si, ou nenhum livro, vai preservar a língua. O que vai preservar a língua é a fala. Então, o dicionário tem que ser uma motivação para os indígenas falarem. Né? Para os indígenas, ele tem que ter um complemento, né? Da valorização da oralidade, né? Da valorização daquelas pessoas que falam bem a língua e a motivação também na escola para que esses estudantes indígenas, né, se sintam bem por falar sua língua, se sintam reconhecidos, né? Se sintam valorizados. A 3ª edição traz novidades, como as mini-biografias dos colaboradores, empréstimos linguísticos e até um estudo gramatical assinado por especialistas. Além disso, parte dos 2.000 exemplares impressos será distribuída gratuitamente para escolas indígenas e instituições de ensino de Dourados. Na verdade, o dicionário é pensado também para não indígenas, né? É muito importante que os não indígenas também se aproximem dos valores culturais, das culturas indígenas, né? Então, é pensado que os indígenas eles vão também ter acesso à sua história e à sua cultura através do dicionário, que traz elementos da sua cultura. Mais do que palavras, o dicionário representa uma janela de visão de mundo do povo kaiowá. Ele reflete o esforço de gerações para documentar e perpetuar uma cultura rica e cheia de história. Aqui na Faculdade Intercultural Indígena da UFGD, Graciela Chamorro também realiza uma palestra para falar sobre a importância da sua obra e o impacto na preservação da língua kaiowá, especialmente para futuras gerações. Os indígenas, eles vão também ter acesso à sua história e à sua cultura através do dicionário, que traz elementos da sua cultura, traz todas as vestes tradicionais, todos os rituais e as suas concepções do tempo, né? Tempo novo, tempo velho, né?
da doença e tudo mais. Então, esses elementos, o indígena acessa quando ele já não foi socializado da forma tradicional, né? Vivendo na mata, na reserva. Essa socialização não tem mais, não existe mais, ou existe numa ínfima quantidade, né? Então, eles têm a oportunidade de conhecer isso através do dicionário. Para a autora, o dicionário, além de valorizar a língua kaiowá, que é parte da cultura sul-mato-grossense, é uma ferramenta para que os não indígenas enxerguem essa população com um olhar de mais acolhimento, visto que grande parte da população indígena atua na cidade, em órgãos, empresas e instituições que atendem a toda a população. Nós temos indígenas estudantes, né, mestrandos, doutorados, né? Temos indígenas também que trabalham na cidade, né, e servem a sociedade douradense, né, com seu trabalho. Seria muito interessante a gente mudar a visão que a gente tem, né? Mas partir por uma visão mais humana, mais intercultural, né? E que aprecia o outro. O Brasil registrou hoje o primeiro caso de morte causada por uma ameba comedora de cérebro. A vítima foi uma bebê de 1 ano, nascida no estado do Ceará, que morreu poucos dias após a suspeita do diagnóstico. A meningoencefalite é uma rara inflamação que ataca diretamente o cérebro. O caso evolui rapidamente, causando dores intensas, rigidez na nuca, entre outros sintomas. Os micro-organismos penetram no cérebro pela ingestão de água contaminada. As amebas destruíram os tecidos do cérebro da menina. Após o seu falecimento, uma análise de necropsia e parte do tecido do cérebro foi enviado para o laboratório Adolfo Lutz, em São Paulo, que descobriu a ameba. De acordo com o Ministério da Saúde, a água contaminada vinha de uma barragem que não passava pelo tratamento adequado. O número de casos de bebês que desenvolveram um crescimento excessivo de pelos no corpo cresceu em toda a Europa. Apesar de ser uma condição rara, foram 11 casos registrados em 1 ano. A hipertricose, conhecida popularmente como a síndrome do lobisomem, foi associada ao uso de medicamentos para a calvície. A hipertricose, ou a síndrome do lobisomem, é uma condição extremamente rara que apresenta como sintomas o crescimento exagerado de pelos em todo o corpo do paciente. O distúrbio não tem tratamento e muito menos uma cura. O risco é maior nos mais jovens, que podem apresentar complicações de saúde e afetar o coração, os rins e outros órgãos. Os casos em bebês de até 2 meses de vida aumentaram desde o ano passado, o que preocupou toda a Europa, principalmente na Espanha, que registrou o maior número de ocorrências. O Centro de Farmacovigilância descobriu que os bebês foram expostos acidentalmente a loções para calvície utilizadas pelos pais, o que levou ao desenvolvimento da condição. O produto é transferido pelos cuidadores por qualquer contato direto do bebê com a pele onde a loção foi aplicada. Por terem a pele mais fina e sensível, a absorção é mais fácil. A boa notícia é que os casos foram revertidos após a interrupção do tratamento dos pais, que são os mais afetados pela calvície. A Agência Europeia de Medicamentos alterou a bula dos medicamentos de crescimento capilar, alertando os riscos para os bebês e recomendando a higienização das mãos, além de evitar o contato das partes onde o remédio foi aplicado. Os Correios divulgaram os locais de provas do concurso público nacional para preenchimento de mais de 3.500 vagas, sendo 3.099 para o cargo de carteiro. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com documento de identidade impresso com foto.
Com a aplicação da prova marcada para este domingo, dia 15, os candidatos devem fazer a consulta no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que é a banca organizadora do certame, para saber qual é o seu lugar de prova. A aplicação será realizada em 306 localidades de todas as regiões do país. Conforme o edital de convocação, os portões serão abertos ao meio-dia e o fechamento está marcado para o 12h45. O início das provas está previsto para 13h da tarde. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com documentos de identidade impressos com foto, além da caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Quase 1.700.000 candidatos se inscreveram para as 3.511 vagas do concurso público dos Correios 2024. O número de candidatos supera em 55% do último certame nacional da empresa, que foi realizado em 2011. Do total de inscritos, mais de 1,5 milhão estão no edital de nível médio para o cargo de agente de Correios e outros 111 mil no edital de nível superior para cargos de analista de Correios. As especialidades de nível superior são para advogados, analistas de sistemas, arquitetos, arquivistas, assistentes sociais e engenheiros. Para engenheiros e arquitetos, os salários serão ajustados para atender o piso legal das categorias, que atualmente é de R$ 10.302. O salário inicial do aprovado em nível médio, um carteiro, será de R$ 2.429,26. Para os cargos de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872,48. A estatal oferece ainda vale alimentação e refeição de cerca de R$ 1.400. Em todos os casos, a empresa oferece a possibilidade de adesão de plano de saúde e previdência complementar. Um estudo revelou que cerca de 14% dos candidatos mineiros conseguiram excelentes notas em redação no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Além do estado de Minas Gerais, que ficou em primeiro, os estados do Piauí, Sergipe, Espírito Santo e Ceará também conseguiram as melhores notas. Em todo o Brasil, a proporção de alunos com nota igual ou acima de 900 na redação do Enem foi de 10,7%. Um estudo com os microdados do Enem indica que a tendência é de crescimento do número de redações com nota acima de 900. Isso significa que a expectativa para este ano é que os estudantes melhorem suas notas da redação. Para pontuar bem na redação, é necessária uma capacidade de desenvolver argumentos claros, coesos e fundamentados, além de propor uma solução para o problema apresentado, respeitando os direitos humanos. No ano passado, 60 textos em todo o Brasil tiraram a nota máxima, sendo que Rio de Janeiro e São Paulo tiveram a maior quantidade de notas, 1.000. Foram 7 redações em cada estado. Agora, uma pesquisa mostra que estados como Minas Gerais, Piauí, Sergipe, Espírito Santo e Ceará disputam a qualidade do ensino com outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, que sempre aparecem no topo da lista. Esses 5 estados, com as melhores notas na redação do Enem, alcançaram excelente nota na redação, deixando estados tradicionais para trás. Amanhã será feita a reaplicação da redação do Enem para os inscritos que tiveram algum problema logístico ou doença infectocontagiosa nas semanas do Enem. Já o Enem PPL acontece dentro das unidades prisionais e socioeducacionais, pois é direcionado às pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. O tema é Desafios para a Valorização da Arte da Periferia no Cenário Cultural Brasileiro. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.